Você pode isolar alguém com paredes de concreto armado de 6 metros e vigiá-lo com atiradores, sensores sísmicos e scanners biométricos. Mas nada disso importa quando um prisioneiro tem $1 bilhão e uma pá. Construímos prisões modernas consideradas inescapáveis, mas os homens mais perigosos do mundo continuam provando o contrário. Eles não fazem isso só abrindo uma fechadura, mas rompendo limites físicos e psicológicos do prédio. Na próxima hora, vamos destruir a ilusão de segurança máxima. Analisaremos chefes de cartel que cavaram túneis sob guardas e homens tão descontrolados e violentos que até assassinos pediram para ficar longe deles. E, eventualmente, precisamos retornar a Alcatraz para descobrir o que realmente ocorre quando um cérebro humano desesperado encara uma parede de concreto intransponível. Eu sou Josh, e este é o The Infographics Show. Homens ficam parados, segurando picaretas e pás, prontos dentro de um túnel bem iluminado sob o solo do interior do México. Eles conseguem ouvir as vibrações de um veículo acima deles e, cautelosos para não fazer nenhum barulho que possa denunciá-los, interrompem o trabalho enquanto a patrulha da prisão passa por cima. 9 metros abaixo do pátio da prisão, dificilmente serão descobertos. Mas depois de vários meses cavando túneis em segredo, eles não podem correr riscos, especialmente quando estão tão perto do objetivo, a cela do traficante mais famoso do México, Joaquín El Chapo Guzmán. Por meses cavaram túneis em rocha sólida só com picaretas e pás, avançando rápido apesar do equipamento limitado, mas com cautela. O trabalho seria muito mais rápido se pudessem usar equipamentos modernos como britadeiras e perfuradoras, mas isso geraria barulho que poderia denunciá-los e ainda chamaria atenção para a base de operações deles, a cerca de 1,5 km do perímetro da prisão. Antes de escavar o túnel, o cartel de drogas de El Chapo comprou um terreno próximo à prisão e construiu 2 pequenas casas como disfarce para suas reais intenções. As casas nunca passaram de uma estrutura externa de tijolos brutos, pois, é claro, nunca seriam habitadas. Elas foram usadas como disfarce para iniciar a construção do túnel que libertaria El Chapo. Porém, a equipe do túnel estava sob grande pressão para terminar rapidamente. Diante do histórico de fugas e de escapar de operações policiais, as autoridades mexicanas podem transferir El Chapo a qualquer momento para outra prisão e evitar novas tentativas de fuga. Cada dia que os escavadores demoravam para alcançar o chefe, aumentava o risco de tudo ser em vão, exigindo novo plano de fuga em outro lugar. Mas não era só isso. Os prédios inacabados começaram a atrair a atenção de autoridades e moradores. Porque alguém iniciaria uma construção em um terreno vazio e pararia só com a estrutura pronta. O tempo se esgotava e a pressão aumentava. Na cela, El Chapo era um prisioneiro exemplar. Apesar de seu histórico de ordenar alguns dos atos de violência mais horríveis que o México já viu, El Chapo mantinha uma atitude cordial e até agradável com carcereiros e outros detentos. Suas conversas ao telefone eram cuidadosamente monitoradas, suas correspondências verificadas pelos funcionários da prisão, mas nenhum indício do plano em andamento jamais foi revelado. El Chapo já era experiente e paciente, mas sua paciência estava no limite. Os escavadores do túnel enfrentaram um grande desafio e sabiam que precisavam ser rápidos. Apesar da enorme pressão, eles conseguiram chegar a El Chapo antes de qualquer transferência e ainda romperam sua cela apenas 16 meses depois de entrar na prisão. O túnel que eles construíram era sofisticado, impressionando as autoridades que mais tarde comentariam que um túnel daquela magnitude deveria ter levado de 18 meses a 2 anos para ser construído. As paredes eram reforçadas com painéis de madeira e um gerador fornecia ar fresco por um sistema de ventilação de cerca de 1,5 km para manter o túnel oxigenado. No chão, os escavadores instalaram trilhos e usaram uma motocicleta para transportar 2 vagões, que eram enchidos com terra e levados de um lado para o outro ao longo do túnel. Assim que El Chapo fosse alcançado, usaria a mesma motocicleta para percorrer rapidamente cerca de 1,5 km até a Liberdade. Toda aquela terra precisava ser removida, então os escavadores a levavam para a entrada do túnel, onde outros a espalhavam pelo campo, evitando grandes montes que chamariam a atenção. Ainda assim, a presença de terra fresca espalhada por hectares de campos vazios
certamente acabaria chamando atenção e levantando perguntas que não seriam fáceis de responder para a equipe de construção falsa na superfície. De repente, porém, no meio da noite de 12 de julho de 2015, o som de metal raspando veio do chuveiro de El Chapo dentro de sua cela. Momentos depois, o fundo de cerâmica do chuveiro se soltou e um rosto amigável cumprimentou o traficante preso, chamando-o para a escuridão abaixo. Sem perder tempo, El Chapo entrou no túnel secreto, descendo 9 metros em um túnel com a largura de um homem, mais alto o suficiente para que El Chapo pudesse ficar em pé. Frequentemente ridicularizado por sua baixa estatura pelos inimigos, os escavadores do túnel garantiram que o túnel fosse alto o suficiente para que o chefe não precisasse se curvar enquanto caminhava por ele. Uma fuga de prisão de alto nível. Poucos metros após entrar no túnel, El Chapo subiu em uma pequena motocicleta presa a trilhos de metal. Carrinhos cheios de terra, empurrados por meses, agora sumiram. Pouco depois de sair da cela, El Chapo já percorria o túnel iluminado como uma criança em um brinquedo de parque de diversões. 2 minutos depois, El Chapo terminou sua aventura subindo degraus de madeira e aparecendo na carcaça vazia de uma casa onde sua equipe trabalhava secretamente há 1 ano e meio. Trocando de roupa, El Chapo então subiu em um caminhão e desapareceu na escuridão da noite, deixando para trás um incrível túnel secreto de cerca de 1,5 km e tanto o sistema prisional quanto o governo mexicano completamente frustrados. El Chapo foi recapturado meses após fugir, pois pistoleiros descuidados denunciaram seu novo esconderijo semanas antes de sua chegada, sendo notados por moradores locais. Após relatos de homens armados, autoridades mexicanas vigiaram a casa e interceptaram comunicações sobre a visita da avó ou tia. Ao identificar um alvo valioso, as autoridades esperaram o momento ideal para agir. 1 mês depois, soldados das Forças Especiais mexicanas invadiram a casa e mataram vários seguranças, mas El Chapo e um de seus principais tenentes escaparam por isso mesmo um túnel secreto. A cerca de 1,5 km da casa, os dois roubaram um veículo à mão armada, apesar do motorista avisar a polícia na hora. Após emitir um alerta para o veículo roubado, os policiais federais localizaram o carro e prenderam os 2 fugitivos. El Chapo, porém, não sairia sem tentar comprar sua liberdade. Ciente de como servidores públicos eram facilmente corrompidos, El Chapo subornou policiais com dinheiro, casas e empregos lucrativos para ser liberado. O chefão desesperado mal sabia, porém, que estava lidando com um novo tipo de policial mexicano, um que não era tão facilmente corrompido quanto seus antecessores. Todos os 4 policiais recusaram El Chapo, e então suas ofertas amigáveis viraram ameaças, dizendo aos policiais que todos eles iriam morrer. Os 4 policiais enviaram fotos de El Chapo para seus superiores, apenas para serem avisados de que a polícia havia recebido uma denúncia de que 40 assassinos fortemente armados estavam a caminho para libertar El Chapo. Com as forças de apoio ainda ocupadas no complexo, os policiais foram para um motel próximo, trancaram-se em um quarto vazio e se prepararam para um possível tiroteio para salvar suas vidas. Durante todo esse tempo, El Chapo ria, repetindo ameaças anteriores. De repente, um comboio iluminou a estrada indo em direção ao motel isolado. Os policiais, armados com fuzis de assalto M16 e pistolas, se prepararam para sua provável última resistência. El Chapo zombou deles, dizendo que morreriam e suas famílias também. Ainda assim, os policiais mantiveram-se firmes, prontos para morrer pelo dever. Quando os veículos chegaram ao estacionamento, El Chapo parou com as provocações. Quando o brilho dos faróis diminuiu, os policiais viram caminhões militares com fuzileiros navais mexicanos tomando posições defensivas ao redor do motel. Pouco depois, um El Chapo derrotado foi arrastado para um SUV e levado rapidamente a um aeródromo. El Chapo não escaparia novamente de uma prisão mexicana, e 2 anos depois, qualquer esperança de fugir novamente seria extinta quando o México aprovou um pedido de extradição para os Estados Unidos. Em segurança, sob custódia dos Estados Unidos, El Chapo enfrenta prisão perpétua. Apesar de ser um dos homens mais mortais da história do México, o chefão do tráfico foi lembrado apenas como alguém chorando e implorando clemência às autoridades dos Estados Unidos que não concederam. Se você já viu o filme Bronson, 2008, sobre o chamado prisioneiro mais notório da Grã-Bretanha, não se preocupe, aquele filme bastante teatral não contou muito sobre o homem, então há muito mais para ver hoje. Talvez pareça coincidência um homem com essa reputação ter o mesmo nome de um antigo durão de Hollywood. Mas ele não nasceu com esse nome. O nome veio de seus tempos de boxeador de mãos nuas.
Ele nasceu como Michael Gordon Peterson, que não parece nada assustador. Há controvérsia se esse homem deveria ter ficado tanto tempo preso ou se a prisão causou seu comportamento frequentemente insano. Discutimos isso e muito mais neste episódio do The Infographics Show sobre o prisioneiro mais notório da Grã-Bretanha, Charles Bronson, que nasceu como Michael. Ele nasceu em 6 de dezembro de 1952. Ele passou seus primeiros anos no país de Gales e depois se mudou para Luton, que não fica muito longe da capital, Londres. Ele não aparenta vir de um ambiente difícil, pois seu pai geriu um clube conservador e seus tios foram prefeito e prefeita. Sua tia chegou a dizer: quando menino, ele era adorável. Ele era inteligente, bom com crianças, gentil, calmo e defendia os mais fracos, nunca foi um valentão. Ele defendeu os mais fracos, mas sua inclinação para a violência e crime surgiu cedo. Após mudar-se para o norte aos 13 anos, começaram os problemas. Nessa idade, ele foi acusado como menor por roubo e disseram que fazia parte de uma gangue. Não gostava da escola e saiu cedo para trabalhar. Seu primeiro emprego foi ao voltar para Luton. Trabalhou 2 semanas no supermercado Tesco, mas foi demitido por agredir o gerente. Depois disso, o crime virou algo natural para Michael. Ele teve problemas por dano ao patrimônio, mas recebeu só uma multa e liberdade condicional. Ele teve vários empregos, na maioria relacionados a trabalho braçal ou em fábricas. E dizem que ele não gostava de nada mais do que sair à noite pela cidade, beber litros de cerveja e se envolver em brigas de soco com os moradores locais. Fácil de fazer em partes do Reino Unido. Ele devia ter muitos inimigos nas ruas perigosas de Luton. Dizem que ele trabalhava como homem forte de circo, então devia ser difícil enfrentá-lo numa briga. Ele se envolveu em problemas novamente ao bater um caminhão roubado em outro carro, mas recebeu apenas uma multa, pois ninguém se feriu gravemente. Na época, ainda era adolescente. Mais uma vez, ele se envolveu em encrenca. Aos 19 anos, participou de um roubo chamado Smash and Grab, que consiste em arremessar um carro na vitrine de uma loja e pegar tudo o que conseguir. De novo, ele saiu só com uma multa e uma pena suspensa. Com 20 anos, talvez ele tenha tido a chance de seguir o caminho certo, já que conheceu uma garota e se casou. Ela gostava do jeito durão dele, dos ternos sob medida e do sotaque cockney. Tiveram um filho chamado Michael Jonathan Peterson. Segundo a imprensa britânica, o filho é reservado e nunca falou publicamente sobre o pai. Por isso, pouco se sabe sobre ele. Aos 22 anos, Michael foi preso por assalto à mão armada e o juiz foi mais rigoroso. Ele pegou 7 anos, mas a prisão não parecia ser exatamente um lugar de que ele gostava. Durante sua primeira passagem pela prisão em Liverpool, ele atacou 2 outros detentos e nos disseram que ele não foi provocado. Isso resultou em sua ida para a solitária, experiência que se repetiria. Depois foi transferido para Hull, onde teve novos conflitos com guardas e presos. Deram-lhe sedativos para acalmá-lo, mas ele ficou muito doente. Também passou mais tempo isolado, e diziam que era um prisioneiro difícil. Certa vez, fora da solitária, ele atacou um preso com uma jarra de vidro e foi condenado por lesão corporal. Mais uma vez, ele foi transferido, desta vez para a rigorosa prisão de Armley, em Leeds, um lugar ameaçador, se é que já houve um. Então, lá estava ele, agora cumprindo pena em um lugar que parece um castelo medieval. Mesmo em 2018, dizem que esse é o local com a maior taxa de suicídios. Na imprensa, dizem que ainda é um lugar perigoso para presos e funcionários. Nos anos 70, certamente não era um paraíso, mas ele parecia ser demais para Armley e continuou sendo transferido entre prisões, às vezes acorrentado ao chão das vans. Dizem que fora da solitária, ele atacava presos e guardas e que sofreu várias surras brutais após alguns ataques. No filme, é mostrado os guardas imobilizando-o em grupo. Na solitária, enquanto se recuperava de uma surra, ele se divorciou. Acreditamos que foi um momento difícil, mas dizem que sua rotina de exercícios na solitária o manteve saudável e temido. Seu livro Solitary Fitness, escrito após anos na prisão, vendeu milhões de cópias. As avaliações são positivas, apesar de alguns acharem o livro estranho. A mídia diz que os lucros vão para instituições de caridade para crianças. A imprensa britânica relata que sua força era inacreditável. Ele chegou a entortar as grades da cela com as mãos e teria 6 recordes mundiais de força e condicionamento físico. Outro recorde não oficial dele é o maior número de protestos em telhados de prisão entre detentos britânicos. Porém, ainda estamos nos anos 70, antes da fama ou infâmia. Enquanto estava preso em Londres, ele tentou envenenar um detento, o que foi a gota d'água. Foi então transferido para uma instituição psiquiátrica. Mas sabe quem ele conheceu lá?
Dois dos gangsters mais temidos da Grã-Bretanha, os gêmeos Cry, foram chamados por ele de os melhores caras que conheceu. Porém, essa amizade acabou logo após sua transferência para outra prisão. Depois vieram mais tempo na solitária, tentativas de fuga, ataques a prisioneiros com cicatrizes permanentes, até que, cansadas, as autoridades o internaram pela lei de saúde mental. Ele não era só criminoso, mas também mentalmente doente. Em 1978, ele voltou para outra instituição especial, mas não gostava de ser forçado a tomar remédios, nem de estar entre algumas das pessoas mais perturbadas da Grã-Bretanha. Homens que nunca deixariam a instituição por terem feito com pessoas coisas das quais nem vamos falar. Sim, ele não gostava de alguns desses homens terríveis, e certa vez disseram que quase matou um paciente ou prisioneiro que tirou a vida de uma criança inocente. Nas palavras dele sobre as pessoas na instituição, vi eles correrem contra as paredes usando a cabeça como ariete, e já vi desmaiarem assim. Um continuava tentando se devorar, mordendo braços, pernas e pés, e tentou matar outro prisioneiro. E então, em 1982, quando ainda estava no infame Broadmoor, ele liderou um protesto no telhado que durou 3 dias e causou cerca de $300 mil em danos. Veja por que esse cara ficou conhecido como prisioneiro difícil. Mas ainda havia mais por vir. Ele nem tinha começado. Ele liderou mais 2 protestos no telhado e fez greve de fome. Encontrou consolo escrevendo poemas, desenhando e criando tirinhas, chegando a ganhar prêmios por seu trabalho. Isso não impediu que ele fosse violento, só o acalmava de vez em quando. Os psiquiatras não conseguiam entendê-lo. Mesmo internado em uma instituição mental, ele nunca recebeu diagnóstico adequado. Chegou a dizer que manicômios são lugares insanos, com regras insanas. Se não chega louco, sai assim. Novamente, ele foi transferido de instituição para prisão, esfaqueando e agredindo detentos. Mais protestos nos telhados, mais isolamento, mais espancamentos dos guardas, mais remédios. E talvez sua obra-prima, ele uma vez estrangulou um diretor de prisão. Depois disso, ele não pôde sair do isolamento até terminar sua sentença. Ele saiu da prisão em 1987 e quase imediatamente voltou ao crime. Apesar da primeira infração ser cômica, ele modificou uma pistola de água e obrigou um homem sob a mira de uma pistola de água a levá-lo de carro até Luton, seu lugar favorito. Lá, ele começou a lutar boxe sem luvas e ganhou o apelido de Charles Bronson. Ele realmente mudou seu nome legalmente para esse. Isso foi o começo de uma vida fora da prisão? Nem chance. Disse que ele enfrentava qualquer um e até desafiou Lenny McLean, o rei do boxe sem luvas. Lenny não queria nada com ele e quando aceitou lutar, já era tarde, pois Bronson estava de volta à prisão. Depois, foi desafiado a enfrentar um grande Rottweiler. Ele matou o cachorro e disse mais tarde que realmente se arrependeu disso, mas era dinheiro na mão. Ele ficou apenas alguns meses fora da prisão e logo voltou por assalto à mão armada. Sem entrar em detalhes, ele lutou de novo, atacou prisioneiros e guardas, passou mais tempo na solitária, foi transferido várias vezes e às vezes tentava iniciar motins. Em 1989, ele próprio foi atacado, esfaqueado várias vezes nas costas, mas se recuperou. Ele não contou nada à polícia sobre seus agressores. Em 1992, ele ficou em liberdade por um total de 53 dias, foi preso, mas acabou sendo solto. Depois, foi preso novamente por portar uma espingarda e conspiração para roubo. A situação piorou quando, durante a prisão preventiva, ele fez uma bibliotecária refém. Nas negociações com a polícia, ele exigiu uma boneca inflável, um helicóptero e uma xícara de chá. Sim, você ouviu direito. Ele foi condenado a 8 anos, mesmo alegando que a arma era para suicídio. Não era a primeira vez que pensou nisso. Ele voltou a ser difícil. Foi transferido de uma prisão para outra, e às vezes ficava nu por muitos dias seguidos em isolamento escuro. Ele foi colocado no pior lugar de qualquer prisão do Reino Unido, chamado Jaula de Hannibal, criado para um preso que já havia matado outros detentos e, segundo relatos, arrancado o cérebro de alguém com uma colher e comido. Apesar de ter agredido um diretor, dizem que ele melhorou após poder interagir com crianças com deficiência. Continuou desenhando caricaturas. Esses tempos tranquilos foram breves. Ele enfrentou mais isolamento, transferências e, em uma prisão, fez 2 sequestradores iraquianos reféns em sua cela. Dizem que enlouqueceu após perder o pai. Relatam que ele ameaçou decapitar os reféns caso os guardas se aproximassem. Mandou os reféns fazerem cócegas em seus pés e cantar para ele. Para eles, ele era conhecido como o General.
Ele exigiu um avião, metralhadoras, munição e um sanduíche de queijo com picles. Parece que depois ele só ficava pedindo sorvete. No final, ele libertou os reféns e mais 7 anos foram acrescentados à sua sentença. Apesar da ótima forma física, dizem que o tempo na escuridão e solitária afetou seus olhos e habilidades sociais, e agora advogados passaram a apoiá-lo. Que pena que ele fez um deles de refém. Ele o libertou rapidamente, mas após um funcionário civil criticar seus desenhos, também o fez refém e passou a destruir partes da prisão. O que mais? Após o milênio, ele se casou de novo, converteu-se ao Islã, mudou o nome, fez outra pessoa refém, escreveu um livro, desenhou bastante e depois adotou o nome Charles Arthur Charles Salvador, em homenagem ao seu artista favorito. O filme foi lançado e ele ficou famoso, já que poucos o conheciam antes. Milhares ao redor do mundo passaram a apoiá-lo, dizendo que apesar de ter sido um cara problemático, ele já estava preso há tempo demais. Mesmo assim, ele continuava se metendo em confusão. Em 2014, ele atacou outro diretor da prisão. No mesmo ano, suas obras de arte foram a leilão e suas 200 peças, muitas vezes de natureza sombria, arrecadaram cerca de 30 mil libras. Bronson doou grande parte disso para a instituição beneficente de combate ao tumor cerebral e para o Kids Hospice, em Luton. Bronson disse que o antigo eu dele estava morto e que ele havia renascido como o artista Salvador. Ele produziu mais obras, doando a instituições de caridade e ao sem-teto de Oxford. Casou-se com uma atriz em 2017 que espera vê-lo livre em breve. No total, dos mais de 44 anos que ele cumpriu, 36 deles foram em confinamento solitário, às vezes sem luz. Em 2018, disseram que ele está em regime semiaberto e pode ser libertado após revisão em 2 anos. Isso pode não ocorrer, pois ele cumpre prisão perpétua por um sequestro. Em 1999, manteve um professor em cativeiro por 2 dias. A mídia britânica relata que ele supostamente se cobriu de manteiga, aos 65 anos, e desafiou os guardas para uma briga. Vamos deixar vocês com algo que ele disse uma vez. Eu sou um cara legal, mas às vezes eu perco completamente a noção e fico agressivo. Isso não me torna mal, só confuso. É 11 de agosto de 1934 e, junto com 136 prisioneiros, você está a caminho do que se tornará a prisão mais rigorosa dos Estados Unidos. Vocês foram chamados de incorrigíveis pelas autoridades, pois nas prisões de onde vieram não paravam de causar problemas. Vocês foram chamados de violentos e imprevisíveis, por isso estão indo para o inferno penitenciário. Vocês estão em um vagão de trem especial, algemados e cercados por 60 agentes do FBI, US Marshals e outros agentes de segurança. O clima é solene e cada um de vocês, criminosos endurecidos de aparência assustadora, observa os outros com desconfiança. Cada sacolejo do trem é ameaçador. Na sua mente, uma voz diz: "Você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno." E você não está errado. Foi assim que o primeiro grupo de prisioneiros viajou para a ilha de Alcatraz. Nenhum deles era o prisioneiro número 1, pois Alcatraz ainda tinha alguns prisioneiros do exército. Antes de virar a famosa penitenciária de onde ninguém escapa, este lugar foi uma prisão militar. Finja que você era um desses prisioneiros novamente. Você chega nesse trem em um lugar chamado Tiburon às 9h40 da manhã. Uma barca está esperando ali. E é assim que você vai chegar à ilha localizada na Baía de São Francisco. O vagão onde você estava talvez seja um dos trens mais bem guardados. Na história ferroviária, imagine se alguns dos prisioneiros mais violentos dos Estados Unidos escapassem. Algo parecido com um filme sobre o Velho Oeste. Ninguém escapa neste dia. Os homens ao seu redor são assassinos condenados ou assaltantes de banco notórios. Suas fichas criminais dariam um livro. Todos esses homens já foram chamados de agitadores e as autoridades perceberam que estão desesperados. A maioria já planejou fugas de outras prisões e é conhecida por matar quem atrapalha sua liberdade. Por isso, vocês serão vigiados por homens altamente treinados. Quando falamos em altamente treinados, não nos referimos à reabilitação. São homens escolhidos pela dureza, não para melhorar o comportamento dos prisioneiros. O diretor e seu assistente responsáveis foram apelidados de Homens de Ferro. Ao chegar ao navio para a ilha, você é algemado a outro homem e ambos ficam acorrentados juntos. Você é instruído a andar 3 metros, atravessar uma passarela e embarcar no navio, cercado por policiais e guardas. Tudo acontece sem a imprensa notar, pois as autoridades mantiveram a operação em segredo. Só um fotógrafo soube da transferência. No cais de Alcatraz, você e seu companheiro acorrentado caminham entre fileiras de guardas. São levados de 2 em 2 pelo portão ao pátio e depois ao bloco de celas. Você é revistado, recebe um número e vai para uma cela.
Suas algemas são retiradas e você se separa do outro homem. Mas antes de poder ir para sua cela, você é levado ao balneário e despido completamente. Examinam cada canto do seu corpo e então dizem que você pode se lavar. Depois, você é levado para uma cela trancada com uma placa do lado de fora com seu nome e número. As autoridades afirmarão que tudo ocorreu perfeitamente. Então, como é sua cela? Você é designado para o bloco B. Talvez mais tarde você seja transferido para o C. E o bloco A, você vai descobrir, quase não é usado para encarcerar homens. O bloco D é a ala da solitária, um centro de segregação onde um prisioneiro pode ficar trancado 24 horas por dia. Essas celas às vezes são chamadas de câmaras de confinamento. Você pode ser liberado para o pátio por 1 hora por semana, se agradar os guardas. Fora isso, enfrenta isolamento total. Então, sua cela no bloco B tem 1,5 m por 2,70 m. Em outras palavras, o espaço é tão apertado que mal dá para se mexer lá dentro. Dentro dessa cela, tem uma cama de campanha onde você pode dormir, e ela é feita de aço. Ela se dobra contra a parede quando não usada, pois há pouco espaço na cela. Tem uma prateleira de aço para sentar, outra para objetos, além de pia e vaso sanitário. Tudo o que você possui quando entra nessa cela pela primeira vez é uma escova de dentes, um pouco de pó dental, 2 toalhas e um copo. Haverá livros para ler, então em algum momento você poderá encher essa prateleira. Se você se comportar, poderá receber visitas mensais sem contato físico. Se adoecer, há hospital na prisão. No próximo ano, nomes famosos como George Machine Gun Kelly chegarão à prisão. Outros foram condenados pelo que a imprensa chama de crimes mais atrozes. Alcatraz é chamada de fim da linha, o último recurso. Ela abriga ladrões formidáveis e assassinos implacáveis, e especialmente qualquer um que tenha tentado escapar de outra prisão ou um prisioneiro que tenha ferido ou matado um guarda prisional onde estava detido. Talvez o criminoso mais famoso a ficar na ilha seja o chefão da máfia Al Capone. Ele, na verdade, chegou pouco depois de você. Então, lá está você, sentado na sua cela. Você recebe um livreto chamado Regulamentos para Detentos USP Alcatraz. Ele diz que o que você tem agora é tudo a que você tem direito. As roupas que você está vestindo, o teto sobre sua cabeça e alguns itens de higiene. Qualquer outra coisa que você possa receber é um privilégio. E para conseguir mais coisas, você terá que mostrar boa conduta e ética no trabalho. Você pode até conseguir uma redução na sua sentença, mas, se mostrar má conduta, o oposto pode acontecer. Você pode perder privilégios, ter tempo adicionado à sua pena ou ser enviado para aquelas celas de isolamento. Você já leu isso antes. O livreto destaca em letras grandes que não serão permitidas trocas, jogos de azar, vendas, doações ou empréstimos, e eles são rigorosos quanto a isso. Você trabalhará 5 dias por semana, 8 horas diárias. O tempo restante será para recreação e tempo na cela. Você pode assistir a um filme 2 vezes por mês e, com boa conduta, sair para o pátio jogar handball. Porém, isso só após os primeiros 30 dias na cela, chamados de período de quarentena. Não parece tão ruim, mas você acha que os guardas serão mais rigorosos. E isso é verdade. Você acorda às 7 horas e será contado. Você precisa manter total silêncio nesse período ou será punido. Essa regra é a mais incômoda e os guardas a cumprem rigorosamente. Você pode ter sua cela, mas o silêncio é sufocante. Tentar conversar pelo vaso sanitário traz problemas. Só é possível falar durante as refeições com os outros prisioneiros. Pelo menos a comida não é tão ruim, você se impressiona com a comida. No café da manhã, servem mingau de aveia, leite, linguiça, batatas fritas, torrada e café. No jantar, a sopa de feijão, carne assada e legumes. No jantar, servem carne de porco com feijão, salada, café e pão. Em outro dia, o café da manhã é similar, mas o jantar tem bacalhau empanado, sopa de batata, repolho, pão e chá. No jantar, você recebe sopa de legumes, espaguete com almôndegas, pudim de frutas, pão e até maçãs temperadas. O que está acontecendo? Você está se alimentando melhor do que antes e muito melhor que muitos americanos em extrema pobreza. Nos próximos anos, a comida deliciosa de Alcatraz se tornará lendária, fazendo qualquer prisioneiro atual desejar voltar no tempo enquanto come apenas uma fatia de pão mofado e uma gororoba cheia de carne misteriosa e nervos. Em Alcatraz, os diretores acreditam que refeições saudáveis e saborosas promovem bom comportamento e menos violência. 3 boas refeições diárias mantêm o prisioneiro saudável física e mentalmente. Você é o que come, e seu diretor acha que comida ruim não leva a bom comportamento. Alcatraz é progressista nisso. Certo, então você tem seu bife de carne batida com molho e purê, e não vai reclamar disso. O silêncio te afeta, mas seguindo as regras você ganha tempo no pátio e livros para ler.
A cela é apertada, mas ao menos você não divide com um homem com um histórico de violência atroz. O que pode dar errado? A rotina é tão rígida que pode ser opressora. O fechamento é às 16h50 e as luzes apagam às 21h30 até o dia seguinte. Você não deve fazer barulho. Edward Whiskey, prisioneiro 47, não se adapta a Alcatraz e é o primeiro a tirar a própria vida lá. Outros seguirão esse caminho. A intimidação. E isso faz um homem se ferir gravemente. Ele deseja ser transferido devido ao bullying diário. Então, para você, se não houver bullying, a vida é suportável, bastando seguir as rotinas rígidas. Você pode ir à biblioteca e, com boa alimentação e exercícios, talvez se recupere. Como prisioneiro comum, pode até ler quase 100 livros por ano. Com o passar dos anos, você terá a chance de usar um instrumento musical e ouvir rádio. O problema é, e se você não seguir as regras? Bem, é aí que Alcatraz se transforma em um inferno Hellcatraz. Vale acrescentar que é muito fácil quebrar as regras. Esse código de silêncio é imposto com rigor e você deve estar sempre apresentável. A cela precisa estar impecável e faça chuva ou sol, o trabalho é intenso. Em Alcatraz não se foge das responsabilidades, pois tem tolerância zero. Mesmo assim, o local está cheio de criminosos notórios com pouco autocontrole. Isso pode causar problemas. Suponha que um dia você se canse das regras, passe a conversar à noite e pare de limpar sua cela. Vai para o isolamento, mas repete o comportamento. Você agride pessoas e responde aos guardas. É aí que você vai para o bloco D e é colocado em uma das celas de 9 a 14. Isso é conhecido como o buraco. Antes de ser jogado lá, você é despido e espancado. Os guardas voltam e te torturam às vezes. Você permanece deitado no chão de concreto frio, sem luz na cela. Você pode tomar banho uma vez por semana e talvez consiga ir ao pátio por 1 hora durante a semana. O restante do tempo fica na cela fria e escura, sendo tratado pior que um animal. Você não recebe escova de dentes ou sabão para se limpar. Um guarda joga água fria em você. A cela fede como esgoto. Pode esquecer comida gostosa. Você recebe 4 fatias de pão por dia e então, uma vez por semana, ganha uma refeição de verdade. Em resumo, Alcatraz é assustador só de olhar e tem homens cruéis que podem intimidar ou matar. A comida é boa, mas alguns não lidam bem com as regras. Confira o que um dos outros detentos diz. Os homens enlouquecem aos poucos sob a tortura de uma rotina restrita e imutável. Os homens desmoronam e então são punidos, às vezes severamente, e isso acontece com frequência. A questão é, você vai desmoronar ou vai conseguir passar por isso? Um homem de 20 anos, um homem que acredita ter se tornado vítima do sistema de justiça dos Estados Unidos, quer sair. Na ala psiquiátrica onde foi colocado, ele espera o momento certo até ver a chance de entrar em um armário de remédios. O homem não tem dificuldade em abrir fechaduras. Ele vai arrombar muitas fechaduras por muitos anos ainda. Há um frasco de LSD, uma substância psicotrópica potente dentro desse armário. Ele pega um frasco e, no momento certo, entra escondido na sala dos funcionários e despeja tudo na panela de café fervendo. Todos os funcionários que chegam ou saem receberão uma dose, que pode ser chamada de heróica. Com suas próprias palavras, o homem disse depois que o plano era: quando todas as pessoas estivessem assustadas o suficiente, eu ia abrir as fechaduras e ir embora. Alguns assistentes e funcionários da ala ingeriram sem saber ácido, algo em torno de 100 doses. Talvez você não seja o tipo de pessoa que entende muito sobre coisas como LSD, mas deixa eu te dizer, 100 doses divididas entre algumas pessoas fariam elas alucinarem muito. O plano não saiu exatamente como aquele cara queria. Muito pelo contrário. Pouco tempo depois de tomarem aqueles cafés, um dos assistentes estava no porão assistindo a secadora de roupas girar sem parar. As pupilas dele agora eram grandes discos negros brilhantes e ele ficou olhando para aquele tambor girando e simplesmente perdeu a cabeça. A máquina virou seu inimigo mortal. O assistente gritava, socava e chutava a secadora. Enquanto isso, na enfermaria, todos estavam completamente chapados. Uma das médicas psiquiátricas parecia não saber onde estava ou quem era. Ela foi vista dançando loucamente pelo corredor da enfermaria de forma sexualmente sugestiva, contando aos internos chocados o quanto estava se sentindo absurdamente quente.
A cena era uma fantasmagoria de horror e comédia, mas em meio a toda aquela loucura absoluta, o responsável por planejar e executar aquela viagem coletiva não conseguiu escapar. A segurança chegou e os funcionários foram levados para algum lugar para se recuperarem daquela mega viagem. Uma secadora de roupas foi destruída e para um dos homens estava derrotada. Bem-vindo à vida de Mark DeFrist, o Houdini da Flórida, mestre em fugas e gênio que não conseguia encontrar seu caminho na vida. Uma vida que, por fora, pode até parecer uma comédia, mas, na realidade, sua vida neste mundo tem sido marcada principalmente por uma tragédia devastadora. Mark nasceu em 1960 e cresceu com seu pai e sua madrasta. Seu pai serviu durante a Segunda Guerra Mundial na OSS, uma organização que mais tarde se tornaria a CIA. Pai e filho eram próximos, e o primeiro passou seu vasto conhecimento ao segundo. Isso ajudaria Mark em várias fugas da prisão, mas a criança era diferente. Alguns dizem que era um savant, a maioria diz que ele era e ainda é um autista de alto funcionamento. Mark pouco entendia do mundo e não socializava muito com outras crianças. Ele passava a maior parte do tempo sozinho e desprezava da escola. Eles o transferiram para uma escola disciplinar para meninos para tentar controlar a rebeldia da criança, mas ele fugiu, algo que continuaria fazendo por toda a sua vida. Tudo o que ele realmente queria fazer era desmontar as coisas e montá-las de novo. Nos fundos da casa, havia uma oficina, algo que Mark mais tarde chamaria de Laboratório de Frankenstein. Ele lidava com produtos químicos, sofreu 2 explosões, refazia fiação de eletrodomésticos e desmontava relógios com habilidade de especialista. Sua vida desmoronou aos 19 anos. Seu pai morreu e, sabendo o que Mark mais gostava, deixou-lhe todas as ferramentas. Esse foi o início da tragédia, pois Mark, sem entender como funcionam os testamentos, pegou as ferramentas antes da homologação, ou seja, antes de serem validados. A madrasta fria e insensível, que nunca ligou para Mark, chamou a polícia. Esses policiais perseguiram Mark certa noite e, ao ver as luzes piscando, esse jovem que não entendia muito bem como as coisas funcionavam na sociedade, fugiu a pé. Ele não fazia ideia do motivo pelo qual aqueles policiais estavam atrás dele. Ele não fazia ideia de como se lida com testamentos. Foi preso e acusado de furto, além de receber uma acusação por porte de arma. Depois veio a prisão. Isso simplesmente não parecia justo para o jovem, um cara que achava que tinha pegado o que era de direito dele. Um dia, depois da aula de estudo bíblico, ele e os outros detentos estavam sendo levados de volta para suas celas, quando alguns homens simplesmente começaram a correr, indo em direção à cerca de arame e navalha. Nenhum deles conseguiu passar, mas Mark sabia exatamente como escalar uma cerca dessas porque seu pai uma vez lhe ensinou como isso podia ser feito. Mark fez uma ligação direta em um carro, foi para a estrada e passou a noite em um motel. Esse era seu problema. Ele compreendia a parte técnica da fuga, mas não tinha astúcia ou inteligência social para escapar das autoridades por muito tempo. Depois, recebeu mais 6 acusações. Ele voltou para a cadeia, onde foi atacado por 14 detentos que não entendiam aquele garoto estranho que não se encaixava, mas não tinha medo de retrucar. Aqueles 14 durões o espancaram e abusaram sexualmente. Depois, Mark cortou os pulsos e bateu a cabeça na porta da cela. Ele gritou e berrou o dia todo, e logo foi levado para a ala psiquiátrica, onde colocou um frasco inteiro de LSD na cafeteira. O sistema prisional e a justiça viam apenas um garoto indisciplinado que conseguiu passar por uma cerca de arame laminado. Não gostavam do detento, que dava trabalho. Ele usava palavrões e frequentemente não obedecia às ordens. Por causa disso, ao longo dos anos, Mark era espancado repetidas vezes pelos guardas. Ele precisava fugir. Era só nisso que ele pensava. É preciso entender a cabeça dele. Era uma mente que funcionava de forma diferente da maioria. Ele só tinha pegado as ferramentas do pai dele e essas ferramentas tinham sido dadas a ele. As fugas, na lógica de Mark, não eram crimes, mas sim a coisa certa a se fazer. Na verdade, ele estava apenas sendo muito racional. Ferramentas igual a mente, prisão igual a errado, fuga igual a certo. Um dia, perguntaram se ele queria participar de uma nova atividade de marcenaria e artesanato. Ele aceitou. Esse cara era brilhante em fazer coisas, mas quando Mark viu as folhas de cobre enroladas, pensou: eles não querem que eu fique. Isso porque ele viu na oficina todas as peças para fabricar uma arma caseira, conhecida como Zip Gun. Com o cobre, ele fez o cano da arma e depois fixou isso a um cabo de pistola caseiro.
Quando a arma estava pronta, a próxima coisa que ele fez foi roubar um picador de gelo e levar isso de volta para sua cela. Ele pegou aquele espeto e arrancou um dos dentes de trás. Com sangue escorrendo da boca, ele chamou a enfermeira e foi levado às pressas para o hospital psiquiátrico da prisão, embora algemado e com correntes nas pernas. O dentista logo identificou automutilação e registrou isso em seu relatório. Após a consulta, Mark pediu para ir ao banheiro. No banheiro, ele soltou as algemas, sacou a arma caseira e ameaçou os guardas. Se alguém se mexer, eu explodo seus miolos. Alguns detentos, talvez mentalmente instáveis, começaram a pular e gritar. Mark atirou em uma mesa para mostrar que sua arma funcionava. Depois disso, ele sumiu de novo, saiu pela porta e correu pela floresta próxima. Mas, mais uma vez, ele simplesmente não sabia como ficar foragido. Roubou mais um carro, mas logo foi pego. Agora ele era manchete nos jornais locais, mas o sistema prisional já estava irritado com ele. Depois de várias chances, queriam vê-lo sofrer, e ele sofreu na cadeia. Enquanto avaliavam a sanidade do garoto para julgamento, ele ficou trancado o tempo todo. 4 psiquiatras afirmaram que ele não podia ser julgado, pois é doente mental e não distingue certo de errado. Claro, ele entende o sistema judicial e não está completamente louco. Na verdade, ele é obviamente muito talentoso, mas mesmo assim, ele não sabe por que está aqui. Ele não deveria ser julgado. Um homem afirmou que não era o caso, acusando Mark de fingir doença mental. Décadas depois, ele mudou de opinião. Isso não ajudou Mark, de 20 anos, que voltou para a cadeia. Lá, ele fez outra arma, uma versão melhorada da sua arma caseira anterior, usando até um tubo de pasta de dente. Eu estava na minha fase de armeiro. Eu podia fazer arma de qualquer coisa, Mark lembraria depois. Dessa vez, ameaçou os guardas e testou a arma atirando na parede. Ela funcionou bem e vários detentos viram que Mark não tinha atirado nem perto dos guardas. Mas isso já bastava. Os guardas espancaram Mark quase até a morte e o trancaram nu em uma cela escura, ferido e quebrado. Após 11 dias, aceitou um acordo judicial sem entender bem o que era. Por atirar na parede, foi condenado por tentativa de assassinato. Depois ele foi enviado para a prisão estadual da Flórida, então considerada ingovernável, onde violência e assassinatos eram comuns. Nenhum detento nos Estados Unidos queria acabar lá. Ela abrigava os chamados piores dos piores, mas entre as prisões era a pior das piores. Mark ainda era às vezes indisciplinado. Ele não entendia o sistema prisional ou o código da prisão e foi espancado várias vezes por guardas e detentos, então começou a fabricar armas caseiras. Quando elas foram encontradas, ele voltou para a solitária. Seu isolamento frequentemente significava isolamento total. A ordem dada pelas autoridades prisionais era: nada de roupas para o prisioneiro, nada de colchão ou lençóis. Conversar com qualquer pessoa era proibido, inclusive com os presos de confiança. Ele não recebia itens de higiene, nem lenços de papel, nem pasta de dente, nem sabão. Às vezes desligavam a água da cela dele, e ele nem podia dar descarga no vaso sanitário. Ele tinha que comer com as mãos e no escuro total. A tortura e a humilhação foram comparadas ao ocorrido em Guantánamo. Ele teve de viver no silêncio e na escuridão, nu, como um animal enjaulado. E se isso não é punição cruel e incomum, o que seria? Sua punição foi medieval, podendo ser considerada uma tortura moderna. A prisão o colocou em uma lista de segurança consolidada. Então, quando ele não estava na escuridão total, ainda assim não tinha permissão para sair da cela. Nas próprias palavras dele, ele disse: "Você pode passar 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos sem nunca ver o pátio." No total, ele fez pedidos durante 10 anos para ver o sol, e todos foram negados. Mas ele ainda via os guardas e o que ele fazia era estudar as chaves deles. Após examinar, ele memorizou os cortes das chaves e fez um conjunto de papel. Anos depois, disse: "Fiz chaves para todas as fechaduras da América." Chegou a usá-las? Mark tentou escapar 13 vezes e conseguiu em 7. Em uma delas, escalou a cerca e quebrou ambos os pés. De alguma forma, ele conseguiu fazer uma ligação direta em um caminhão, arrombar um bloqueio policial e, depois de uma perseguição em alta velocidade, acabou dirigindo o caminhão para dentro da sala de estar de alguém. Eles ficaram muito chateados, disse ele depois com as pessoas da casa onde entrou dirigindo. Ele tinha centenas de relatórios disciplinares, mas nunca machucou ninguém além de si mesmo. Geralmente, era por infrações menores ou por portar armas para se proteger dos lugares ultraviolentos onde ficava. A história dele se tornou pública e a maioria do público agora diz que ele tem problemas
problemas mentais e foi destruído pelo sistema prisional desde o primeiro ano, quando foi brutalmente espancado e abusado sexualmente por uma gangue de detentos. Ele foi libertado em condicional em 5 de fevereiro de 2019, devendo passar um ano em um centro de saúde mental e reabilitação. Na prisão, desenvolveu dependência de várias drogas. Após poucos dias, ele apresentou sinais de mania bipolar, insuficiência renal e testou positivo para metanfetamina. Mark foi posteriormente enviado de volta para a prisão e, pelo que podemos ver agora, ele está aguardando para saber para qual presídio será enviado. Já se passaram 40 anos desde que ele saiu dirigindo com as ferramentas de seu pai falecido. Desses 27 anos, ele passou em confinamento solitário, seja sem ver o sol ou em completa escuridão. A ilha de Alcatraz, famosa pela prisão, fica a cerca de 1,25 milhas da Baía de São Francisco. Ela abrigou primeiro um farol, tornou-se uma base militar e depois uma prisão militar no século XIX, antes de se tornar o local de uma das prisões mais comentadas dos Estados Unidos em 1934, que durou até 1963. Esta pequena ilha, medindo apenas 510 metros por 180 metros, ainda abriga uma prisão hoje em dia, mas apenas como uma espécie de museu sombrio. Conhecida como A Rocha, ela abrigou alguns dos criminosos mais perigosos dos Estados Unidos. Dizia-se que ninguém podia escapar da ilha, mas relatos indicam que 2 homens talvez tenham conseguido ou morrido na água. Muitos outros tentaram e falharam. Al Capone. Quando falamos de máfia italiana, Al Capone é provavelmente o nome mais lembrado. Você pode tê-lo visto em filmes e séries. E se viu, sabe que ele tinha um lado bom e outro sombrio. Ele roubava dos ricos e às vezes dava aos pobres. Ele também matou e mandou matar muitas pessoas. Parece que ele tinha um temperamento muito explosivo às vezes. Ele também foi o responsável pelo massacre do dia de São Valentim. E depois disso, ele passou a ser uma figura mais odiada. Ele foi preso pela primeira vez em 1929 por portar armas letais, mas a sentença foi curta. Mas em 1931, ele foi acusado de sonegação de impostos e violação da lei seca. E depois de um tempo na prisão, ele acabou em Alcatraz. Ele foi libertado em 1939, mas nos anos seguintes sofreu muitos problemas de saúde devido a complicações da sífilis. Ele perdeu a sanidade e morreu em 1947. James Whitey Bulger. De gangster ítalo-americano para um gangster irlandês-americano, e alguém que novamente foi retratado em filmes e programas de TV. Não surpreende que fosse conhecido pelo temperamento explosivo e às vezes sede de sangue. Governava com mão de ferro, mas também era informante do FBI. Por isso, provavelmente por isso, ele foi espancado até a morte já idoso enquanto estava na prisão em 2018. Ele era perigoso? Muito. E embora ele tenha sido acusado de apenas 11 assassinatos, há quem diga que ele matou e mandou matar dezenas de pessoas. Ele foi preso em Alcatraz muitos anos antes de sua queda em 1959. Antes disso, ele já havia cumprido pena em uma prisão de Atlanta. Isso foi por assaltos a bancos do tipo antigo, e ele pegou 20 anos. A sentença foi reduzida após descobrirem sua participação nos testes antiéticos de LSD do MK Ultra. Dizia que ele lia clássicos e na maior parte do tempo ficava na dele, mas a ideia de escapar nunca saía da sua cabeça. Ele era amigo dos homens que possivelmente escaparam e sempre acreditou nisso. Escreveu que a manhã da fuga foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Ainda me lembro como se fosse ontem. Um mês depois da fuga deles, ele deixou a ilha, cumpriu mais 3 anos em outra prisão e foi libertado em 1965. Ele se tornou um criminoso mais prolífico e cruel. Nos anos 90, uma das maiores caçadas humanas ocorreu por sua causa. Ele evitou ser preso por 16 anos e você sabe o que aconteceu com ele em seus anos de velhice enquanto estava na prisão. Robert Stroud. Você talvez conheça melhor esse homem como o Homem dos Pássaros de Alcatraz. Apesar de ser considerado pelas autoridades um dos homens mais perigosos dos Estados Unidos, ele não era tão sanguinário quanto os 2 primeiros citados. Ele era um criminoso profissional e foi diagnosticado como psicopata. Ele também agrediu outros presos enquanto estava encarcerado, funcionários da prisão, e uma vez esfaqueou um guarda penitenciário direto no coração com uma faca artesanal. O guarda morreu e as autoridades se cansaram desse prisioneiro violento.
Em 1942, ele foi transferido para Alcatraz e passaria pelo menos 6 anos de seu tempo em solitária. Ele morreu em um centro médico enquanto ainda cumpria pena. Chamavam ele de Homem-Pássaro porque cuidava e criava pássaros enquanto estava preso. Ele merece estar nessa lista? Sim, claro. Só pelo número de pessoas que ele feriu enquanto estava na prisão. Metralhadora Kelly. Não, esse não foi o nome que os pais dele deram quando ele nasceu. Ele foi batizado George Kelly e, adulto, tornou-se um dos homens mais temidos da América. Você provavelmente pode adivinhar pelo apelido dele que ele gostava de usar metralhadora, e o FBI já o chamou de especialista em metralhadoras. A arma preferida dele era uma submetralhadora Thompson. Todos vocês já viram uma dessas coisas em filmes antigos de gangster. É aquela arma com um cartucho circular grande. Em Alcatraz, diziam que ele era um prisioneiro exemplar, apesar da opinião pública. Era o prisioneiro 117 e ficou 17 anos em Alcatraz. Ele foi transferido de Alcatraz em 1951, mas morreu de ataque cardíaco em 1954, ainda na prisão. Cometeu diversos assaltos, sequestros e enfrentou as autoridades durante sua carreira. Nunca foi acusado de assassinato, mas acredita-se que possa ter cometido alguns. O FBI também pensava assim. Morton Silver. Esse ex-engenheiro não era de forma alguma um assassino de sangue frio. No entanto, ele foi acusado pelo diretor do FBI, J. Edgar Hoover, de cometer o crime do século. O que ele fez? Bem, dizia que ele fazia parte de um pequeno grupo que espionava os Estados Unidos e fornecia à União Soviética informações relacionadas à tecnologia nuclear e outros avanços militares dos Estados Unidos. Muitos diziam que ele era inocente, mas mesmo assim, ele foi condenado a 30 anos de prisão em 1951 por acusações de espionagem. Ele cumpriu quase 18 anos no total, ficou em Alcatraz até o fechamento em 1963 e era considerado um prisioneiro exemplar. Em seu livro de 1974, Sobre Cumprir Pena, ele manteve sua inocência, dizendo que seu crime havia sido inventado por motivos políticos. Em Alcatraz, ele obteve um quarto com vista para a ponte Golden Gate e passava a maior parte do tempo lendo livros. Fontes afirmam que ele se relacionava bem com outros prisioneiros por ser tranquilo e considerado inimigo do Estado. Será que ele deu aos soviéticos informações que poderiam ter sido muito perigosas para os Estados Unidos? Cabe a você investigar. Alvin Creepy Karpis, este gangster da época da Grande Depressão Americana, ganhou seu apelido não pelo que fez, mas pelo fato de seus amigos e associados acharem que ele tinha um sorriso muito sinistro. Ele foi considerado um dos 4 inimigos públicos número 1 dos Estados Unidos nos anos 1930 ao liderar a gangue Baker Karpis. Curiosamente, ele foi o único inimigo público número 1 a sobreviver, pois os outros morreram antes de serem presos. Sabe quem eram os outros 3? Eles eram John Dillinger, Pretty Boy Floyd e Babyface Nelson. Karpis também deteve o recorde de tempo passado em Alcatraz, cumprindo um total de 26 anos. Seus crimes foram muitos e incluíam roubo, sequestro, arrombamento e assassinato. Também dizem que ele era incrivelmente inteligente. Ele ensinou violão a Charles Manson enquanto estavam presos em outra prisão e descreveu Manson como alguém de voz agradável, personalidade cativante e incomumente calmo para um presidiário. Ele nunca tem uma palavra dura a dizer e nunca se envolve nem mesmo em uma discussão. Ele escreveu um livro após ser libertado e dizem que pode ter se suicidado enquanto escrevia outro na Espanha. Outros acham mais provável uma overdose acidental. Henry Young. Trata-se de outro homem perigoso, não só pelo que fez fora, mas também enquanto cumpria pena. O Sr. Young era um assaltante de bancos condenado, que dizem ter feito reféns e nem sempre ter sido muito gentil com eles. Ele passou por várias prisões, mas acabou em Alcatraz na década de 1930. Em 1939, ele e mais 4 tentaram escapar, o que terminou com 2 dos homens se rendendo, 2 fugindo, um sendo baleado e morto, e Young também se entregando. Dizem que enquanto estava em Alcatraz, ele foi tratado de forma muito severa, passando muitos anos em uma cela pequena, completamente sozinho. Depois de um período no isolamento, ele assassinou um dos homens com quem havia tentado escapar. A defesa afirmou que o tratamento brutal a ele dado foi em parte responsável pelo assassinato. Ele descreveu como era o isolamento, dizendo: "Você não tem sapatos, não tem cama, não tem colchão, nada além das 4 paredes úmidas e 2 cobertores. As paredes são pintadas de preto. Uma vez por dia, eu recebia 3 fatias de pão. Não, isso é um erro. Em alguns dias, eu recebia 4 fatias.
Ele também disse que não havia como tomar banho. Ele finalmente foi libertado de outra prisão em 1972. Ele fugiu durante a condicional e nunca mais foi visto. John e Clarence Anglin. Ok, então esses dois talvez não fossem tão perigosos, mas não podemos terminar o programa sem falar sobre eles. Por quê? Porque esses são os caras que supostamente escaparam de Alcatraz. Os irmãos fizeram isso junto com um terceiro homem, Frank Morris. A preparação para a fuga foi longa e cuidadosa, com os homens levando meses para fabricar ferramentas e escapar pelos dutos da prisão. Isso exigiu muito esforço, com os homens escondendo essas ferramentas de forma inteligente e sabendo como disfarçar o barulho enquanto as fabricavam. Roubaram o cabelo humano da barbearia para que os bonecos em suas camas parecessem reais. Para as cabeças, usaram sabão roubado moldado como rosto. Eles precisavam atravessar a água e construíram uma balsa inflável usando capas de chuva roubadas. Todos já eram criminosos profissionais antes de serem presos, e Morris foi encarcerado por muitos crimes, em sua maioria relacionados a furtos. Também dizem que ele tinha um QI muito alto para um prisioneiro, de 133. Os irmãos eram ambos assaltantes de banco, mas relatos dizem que eles faziam seus furtos quando não havia pessoas por perto, pois nunca quiseram machucar ninguém. Diziam que com pessoas por perto, usavam só arma de brinquedo, mas ainda assim conseguiram roubar muitos grandes bancos. Como eram criminosos meio bonzinhos, grande parte do público, ao ouvir sobre a fuga deles, ficou feliz que conseguiram escapar. As autoridades preferem crer que todos morreram, mas muitos acreditam que eles burlaram o sistema e conquistaram a liberdade. Independente da opinião, sua história ficou marcada. Confira porque todos ligados a JFK foram mortos de forma repentina e misteriosa, ou assista a isso aqui.